muito emocionante. Os dois times buscando a vitória a todo momento. As mudanças dos dois treinadores também interessantes para que a gente possa analisar aqui. O adiantamento do Gustavo Blanco no segundo tempo, participou bem ofensivamente. A entrada do Cueva no São Paulo. Sejam bem-vindos, amigos. Boa noite, Roger. Muito obrigado. Um abração também para a Bárbara, para o Pet. Tô contigo e não abro, Roger. Sem pôr nem tirar. Foi um jogo divertido de duas equipes dispostas a jogar futebol. Você viu assim também? Vi assim também. Um abraço, um beijo para todo mundo aí no estúdio ligado no Troca. E detalhe, duas equipes que até o final não se conformaram com o empate. Sentiram o gostinho de estar na frente do placar, sentiram o gostinho de pontuar a classificação do campeonato, mesmo que momentaneamente, é bem verdade, mas até o final, tanto o São Paulo quanto o Atlético, buscando fazer o terceiro gol, o que atendeu completamente as expectativas que a gente tinha, Roger, Bárbara, Pet, amigos ligados no Troca. Desde o nosso pré-jogo, eu, Guga, a gente bateu um papo sobre isso, a expectativa para o jogo, e a gente concordava com isso. É um jogo muito interessante, muito bacana, e dentro de campo que a gente viu foram muitas variáveis, algumas positivas, outras nem tanto, dos dois lados, com estratégias diferentes, com realidades diferentes, com as substituições que mexeram bastante com as equipes. Enfim, um jogo muito animado, muito interessante. Nem precisa ser torcedor do Atlético e do São Paulo, basta gostar de futebol para ter curtido. Mas a gente não pode esperar uma coisa diferente, disso, né, Roger? Vilani? De duas equipes gigantes do cenário nacional, né? Independentemente do palco, em São Paulo ou em Belo Horizonte, as duas equipes do tamanho de São Paulo e Atlético, eu acho que tem obrigação de proporcionar a seus torcedores partidas como essa, né? Buscando a vitória a todo momento. O equilíbrio é tanto, Roger, que seguem com 20 vitórias para cada lado ao longo da história do Campeonato Brasileiro de 71 para cá. Se a gente voltar de 67, né, o Campeonato Brasileiro unificado, são 33 vitórias para cada, ou melhor, 25 vitórias para cada. Então, assim, dá sempre para esperar grandes jogos entre São Paulo e Atlético. Hoje não foi diferente. Eu só chamo a atenção pelo seguinte: o São Paulo me parece uma equipe sem segurança. Ela não tem, ela fica muito abraçada ao resultado de 1-0. Abriu o placar contra o Fluminense, levava vantagem na semifinal contra o Corinthians. Hoje a mesma coisa, volta do vestiário, volta do intervalo, Vilarón atrás. Querendo segurar mesmo a vitória magra. É uma linha de trabalho muito característica do Diego Aguirre. O Diego Aguirre, acho que o jogo de hoje, Roger, foi o 11º do Diego. Então ele está fazendo aquele esquema. Vou acertar o sistema defensivo, vou tentar readquirir a confiança ali, para quem sabe, daqui a um tempo, soltar a equipe. Mas o Guga tem toda a razão. A dificuldade do São Paulo em fazer transição e sair para o jogo ficou nítida, principalmente no primeiro tempo. Em cima dessa colocação do Vilani, Vila, eu gostaria que você falasse, porque ele diz que o São Paulo se apega ao resultado, né, de 1-0 na frente, mas no intervalo, o São Paulo com o resultado na mão, ele faz uma substituição que me surpreende. Ele tira o Bruno Alves e coloca o Marcos Guilherme. Você enxerga uma equipe mais ofensiva, né, com o resultado na mão. Mesmo dessa maneira, o São Paulo volta tentando segurar o resultado, tirando um zagueiro e colocando um jogador de velocidade pelo lado. Mas veja que interessante a consequência dessa mudança. Evidentemente você desloca o Marcos Guilherme pelo lado direito, dá velocidade para aquele setor, mas quem jogava por ali boa parte do tempo? O Nenê. E aí, já uma vez que o Marcos Guilherme ocupa aquele espaço, você ganha o Nenê no meio, que era uma deficiência que o São Paulo apresentou no primeiro tempo, que era a transição, que era a saída de bola. Você tinha 3 zagueiros, 2 marcadores à frente, que era o Hudson e o Jusilei, e ninguém para fazer essa chegada. O Nenê jogando mais aberto. E com essa mudança, quem acabou sendo mais beneficiado foi o Nenê. Pena que pouco tempo depois ele acabou sentindo uma lesão ali e deixou o campo. Eu queria ser justo com o Atlético, porque a diretoria, até por uma questão de necessidade, oxigenou o elenco, rejuvenesceu o elenco para aliviar também a folha salarial, liberando Marcos Rocha, Fred, e o Atlético tem um time competitivo. Eu não sei se mais ou menos talentoso em relação à temporada passada, mas o que a massa exige, que é luta, Roger e amigos, o Atlético não fica devendo, não.
Bom, deixa o treinador do Atlético já tá falando, diretor, o Thiago Largue. A gente pode... Tá sim. Então vamos ouvi-lo em entrevista coletiva. Bom resultado. Primeiro até deu pra gente sentir o Atlético bem estruturado. Agora o segundo tempo, como o Atlético voltou, e deu pra sentir o seguinte, no capricho, a gente até comentava, poderia já antes do primeiro gol ter feito, porque faltou aquela qualidade naquele toque ali que aconteceu no primeiro gol. Acho que a gente criou uma ótima oportunidade, sim, antes do primeiro gol. E faltou foi um detalhe ali, mas a sequência, a recorrência das ações ali fez com que a gente chegasse com mérito no gol de empate e no gol da virada. Infelizmente tomamos um empate no final, mas foi um resultado bom. Ô, Thiago, você no segundo tempo acredita que o Atlético fez um jogo melhor com aquela substituição ali? Você não costuma mexer no intervalo, né? A saída do Otero, a entrada do Casares, seu time ficou mais perigoso e poderia, no segundo tempo principalmente, ter saído com os 3 pontos? Eu até vou deixar aqui que o Otero estava um pouco febril no início, antes da partida, e sentiu um pouquinho a condição física, se aplicou, foi guerreiro, foi até onde deu ali no limite. E aí a gente optou por substituir no intervalo e demos uma modificação na estrutura da equipe também, com a entrada do Casares, o deslocamento do Blanco para o lado direito. E acho que isso surtiu um efeito e foi bom para o time. Ô, Thiago, até em relação a essa saída do Otero, quando o Casares entrou e os cruzamentos de escanteio acabaram alcançando os jogadores do Atlético na área, em vez de serem cobrados direto em direção ao gol, saiu um cabeceio de perigo do Léo Silva, saiu o gol do Ricardo Oliveira. Queria que você comentasse se é realmente uma orientação sua, esses escanteios cobrados praticamente tentando o gol olímpico, tentando o desvio ali na pequena área, ou se é uma decisão do jogador por ali também. Sim, isso daí foi até quem implantou isso foi o Oswaldo, ainda na época do Oswaldo, e o grupo se sentiu bem fazendo isso desde lá, porque tem bons cobradores, né? O Otero e o Casares são ótimos cobradores, essa bola exige uma precisão muito grande ali, e jogadores que cabeceiam bem também, como o Léo Silva, o Ricardo. Enfim, então é uma coisa que a gente treina, repete, porque deu resultado, já fizemos alguns gols assim. Então a gente repete nos treinamentos e enfatiza, os jogadores gostam disso e a gente tem uma boa eficiência nesse tipo de jogada. Agora, Thiago, existia aquela expectativa, não, vamos ver, fazer uma análise, pode ser que poupe um ou outro, enfim. Você acabou entrando com um time da totalidade, com um time completo e não houve o desgaste, né? Deu para sentir que o time estava inteiro, né? Como a gente trabalha sempre com o pessoal, um trabalho bem integrado, com a fisiologia, né? O Roberto Chiari nos passou que eles estavam bem recuperados na sexta-feira, ontem, antes de viajar. Então, partindo desse trabalho que ele faz muito bem feito, o departamento médico como um todo, eles passaram para a gente que os jogadores estavam melhores hoje do que do intervalo de domingo para quarta. E acho que a gente pôde ver isso até no segundo tempo, até o final, a equipe se aplicando e rendendo muito bem fisicamente. Então isso foi muito positivo também. Thiago, e esse trabalho agora, principalmente da fisiologia, o Atlético vai ter uma maratona de jogos daqui para frente, nos próximos dias, até pelo menos 19 de maio, mesclando 3 competições. É preciso priorizar uma competição? Como é que vocês vão fazer? Vão dar prioridade para uma competição ou vai com tudo em todas? A princípio a gente tenta seguir com o melhor que a gente tiver, com o melhor do nosso grupo, mas sempre temos que respeitar as questões físicas, né, as questões de recuperação. Nós vamos terça-feira para o 4º jogo em 10 dias. Eu acho que isso é uma condição muito difícil de atingir alta performance nisso. Então a gente conta muito com o trabalho de recuperação, vamos ver as condições dos jogadores para a gente entrar com o melhor que puder na competição que for, o próximo jogo. Thiago, algo a se tirar de lição dessa partida contra o São Paulo para o jogo contra o São Lourenço agora pela Sul-Americana, já que o Atlético precisa da vitória? Eu acho que a imposição do jogo é uma coisa que a gente sempre procura fazer, né? E jogando em casa terça-feira não vai ser diferente. Então a gente tenta implantar um futebol ofensivo, de qualidade, um jogo bem jogado. E não vai ser diferente disso que a gente vai tentar terça-feira, independente de quem entrar em campo. Goleiro de handebol. Aí, ó. Thiago Largue, entrevista coletiva. A nossa rapaziada vai voltar aqui no telão para que a gente possa falar com eles, terminar nosso assunto de Atlético Mineiro e São Paulo. Vamos ver uma defesa do Sidão? Tu viu? Vi, pô. Um lance do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Chute do Roger Guedes. Chute do Roger Guedes. Uma jogada construída pelo lado direito aqui.
É o Anderson Martins que tenta fazer o corte e sobra lá pro Roger Guedes. Que defesa, hein, Bárbara? Defesaça. É, defesa de um goleiro de handball. Tava até vendo. É no instinto, né? Exatamente, no instinto. Ele abafa, né, o chute do Roger Guedes. Interessante. Bem defesaça que poderia ter mudado o andar do jogo. Ele abre seu campo de ação, né, Pet? Não, a única coisa que ele tem que fazer ali é aumentar, abriu os crescer. braços e acertou e firme, braço firme, forte, sem medo. É, porque a pancada é firme. De repente ele poderia com o braço ir pra trás, né? E a bola entrar do mesmo jeito. Amigos, o que vocês acharam dessa defesa do Sidão? Era um momento importante na partida, né? O Atlético Mineiro pressionando e o Sidão fez esse milagre. Golaço do Sidão. É mesmo, o Vila usou essa expressão, né? Não, a gente sempre olha mais pelo foco de quem vai finalizar, do atacante ali, né? O próprio Roger Guedes fala, não posso perder um gol daquele. Ele fala no intervalo pro Pedro. A câmera de trás mostra que o Sidão vai acompanhando a bola e se atira e fecha o ângulo ali. Então, vou tirar o mérito não, vai um golaço do Sidão. Ô Roger, Pet, é claro que é mérito do Sidão, concordamos todos. Agora, o Roger Guedes poderia ter feito algo diferente? Ou ele fez o que era o indicado ali, companheiros? Poderia ter feito o gol, né? É a única coisa diferente. O único deles bem, finalizou bem, de primeira, forte, levantou a bola, só que Sidão foi feliz, levantou o braço, acertou no braço. O Roger Guedes simplificou, o que é o recomendado, né? Simplifica, faz um movimento natural, tranquilo, empurra a bola. Ele poderia cortar também, né, Pet? Se ele tem mais tranquilo, ele trava a bola e faz o gol. Não. Mas é muito mais difícil. Eu venho aqui, puxo a orelha e te troco na hora, né? E se ele corta e perde, hein? É um movimento mais difícil. Roger. Mas aí é todo o mérito do Sidão, Vila. Vilani, são dois Vila, meu Deus do céu, é muita coisa. Vilarão. A família Vila agradece aqui, a família Vila agradece. Não, é claro que o Sidão merece muito mérito na jogada. Companheiros, a gente separou também a movimentação do Diego Souza no gol de empate para vocês analisarem. Eu vou cometer aqui, eu juro que eu lembrei do Romário, eu não estou comparando o Diego Souza ao Romário, é importante que se diga. Mas o Romário fazia aquele movimento muito bem, de escapar do impedimento. E a gente separou no detalhe para vocês verem de novo a cavadinha do Cueva. Ele protege bem, o Patrick falha na saída de bola e o Diego Souza espera até o último instante para partir, para virar e bater na saída do goleiro. Quarto gol do Diego Souza em 20 jogos. É pouco ainda para o que se espera de um camisa 9 do São Paulo, mas pelo menos ele matou a fome hoje. Aliás, eu vou pegar uma esteira no que o Guga falou em relação à presença do Cueva. O Roger levantou, ele pontuou isso no início. Roger, eu pedi licença para vocês 2 detalhes. Primeiro, a presença do Cueva. O Cueva foi muito bem nesse lance. A gente viu a movimentação do Diego Souza, que foi inteligente. Né? Saiu do impedimento e se colocou ali em condição para fazer o gol. Mas o Cueva vai brigar pela bola. O Cueva dá uma assistência que foi sensacional ali, deixou o Diego Souza na cara do gol. O Cueva provavelmente vai ser titular da seleção do Peru daqui a poucos dias numa Copa do Mundo. Será que o Cueva não tem mais bola para jogar mais do que 10, 15 minutos? Por que o Cueva não é mais bem aproveitado no São Paulo? Ele já mostrou muito bola aqui. O que acontece? Não está treinando direito? É a condição física, né, que não permite aguentar mais do que isso? É o Aguirre que espera algo dele que ele não rende? Enfim, eu acho que o pessoal do São Paulo, a comissão técnica, o próprio Cueva, acho que tinha que esclarecer. O Cueva tem bola, mostrou isso, para ajudar o São Paulo mais do que 15 minutos no final do jogo. Pet, é um jogador da nossa posição. Eu acho que essa região central aí do último passe, você entende um pouquinho por quê. Eu ia citar a questão dos treinamentos, né? Hoje a imprensa não tem direito a assistir os treinamentos, muito né? pouco. Não sabe o que acontece no dia a dia, de como ele tem se esforçado, de como ele tem trabalhado, o que ele tem disponibilizado ao treinador para buscar o seu espaço. Aí, sem ver isso, não temos como comentar, né? Mas realmente, pergunta para a Aguirre, por que não joga mais do que 15 minutos, não viu lá? Porque ele poderia ter entrado no lugar do Nenê, e ele optou pelo Lisieiro. A primeira opção para colocar no lugar do Nenê seria... Bem lembrado.
teoricamente, o Cueva. Você tira o Nenê, coloca o Cueva. Tá perdendo o jogo. O Valdívia, né, que fez o último jogo e fez o golaço e tudo, ficou no banco, não entrou no jogo. Mas aí você mudaria um pouquinho a característica. Você colocaria outro jogador de velocidade. Já tinha o Everton e o Marcos Guilherme no jogo. O Valdívia é meio campo, igual que o Lisier, igual que o Cueva. Não tem a mesma característica igual o Nenê. Mas cada um deles tem suas particularidades. Mas talvez poderia botar um atacante e puxar e recuar Diego Souza, mas ele não quer, ele deixou muito claro, o Diego Souza joga de 9 ou não joga, porque também tem bastante no meio, se botar o Diego mais no meio, é quem vai jogar, Cueva, Nenê, o Diego, Valdívia, Lisier, tem vários jogadores, várias opções, Everton. É verdade que Everton é mais rápido pelo lado como Marcos Guilherme, mas tem muitas opções. Marcos Guilherme também pode jogar de 10, não joga porque tem mais velocidade, mas comigo, por exemplo, jogou de 10. Então tem várias opções aí. São Paulo tem bom time aí na frente, tem que acertar um pouco mais, treinar mais. Vilar, diga. Não, e só mantendo esse assunto dos meias que jogam ali parecido com vocês, tem do outro lado também que você pontuou. A gente viu na entrevista do técnico do Atlético falando muito das substituições que o Atlético fez no segundo tempo e que isso teria melhorado. Eu vou pedir democraticamente aqui, discordar um pouquinho. Eu acho que o que mexeu no Atlético não foi a entrada do Elias, do Casares. Claro, elas contribuíram de alguma forma. Mas o que mexeu no Atlético e contribuiu muito para a virada foi deixar o Gustavo Blanco jogar mais adiantado. Liberá-lo para chegar mais perto da área. Quando entra o Elias no lugar do Luan, me pareceu que a instrução do Thiago Largue em relação ao Elias foi para que ele sustentasse um pouquinho mais a posição, para que o Blanco começasse a sair, a se apresentar mais à frente. Pelo menos a minha leitura foi essa. Sim. Quando o Elias entra, o Gustavo tem mais possibilidade de encostar. Tinha criado uma jogada pela direita, um cruzamento que o Anderson Martins fez o corte, e logo na sequência ele dá o passe para o Guedes fazer o gol. É que essa mudança sucedeu à entrada do Casares. O Casares, quando entrou, nitidamente a orientação era o seguinte: joga pelo meio e vai controlando o jogo, vai distribuindo, seja o nosso articulador ofensivo. E não sustentou. Efetivamente, isso só aconteceu quando o Gustavo Blanco foi liberado para jogar mais à frente e mostrou talento e competência para isso. Terça-feira, o Atlético pega na decisão da Libertadores, decisão pela vaga, a segunda fase, o São Lourenço. Perdeu o primeiro jogo 1-0 jogando muito mal. Esse Atlético, que já tinha jogado bem, amassado o Corinthians em muitos momentos, né, diferentes momentos na última rodada, e que jogou com o São Paulo aqui hoje, tem bola. Espero que o Independência esteja lotado para avançar contra o São Lourenço, que é um dos 5 grandes da Argentina. Parada dura para o Galo, que tem um dia menos de recuperação em relação ao São Paulo, que só joga na quarta aqui no Morumbi com o Rosário. Está 0-0 na decisão do São Paulo. Transmissão do Sport TV, quarta, 9h45 da noite. Não tenho dúvida nenhuma que o Galo tem todas as condições. Deixa eu só me despedir. Claro. Bárbara. Vila, um abraço, meus amigos. Sempre um prazer tê-los aqui. Abraço da família Vila aqui. Bom programa, gente. Boa sequência aí. Um abração, Bárbara, Pet e Roger. Tamo junto. Tchau, Bárbara. Então, o que eu ia falar, eu achava, inclusive, que hoje era um jogo que o Atlético poderia até ir com time reserva, porque essa era a expectativa por conta desse desgaste e também do jogo da Sul-Americana. E o Largue deixa claro que o trabalho que ele tem feito tem agradado tanto que ele quer dar continuidade. E ele entende que esse é o momento do Atlético Mineiro da Liga, ganhar sequência e fazer as coisas acontecerem. Então, o jogo de hoje, para mim, é muito importante pro Largue entender como a equipe dele vai se comportar ao longo do ano. Boa, deixa eu ir a São Januário. Zé Ricardo falando em entrevista coletiva, treinador do Vasco. Se mensurou, independente do um outro jogo, os outros jogos, como a gente quer jogar, né? Então a gente